Então vamos lá, pessoal, voltando aqui com as nossas dicas de processo civil, vamos na dica 8. A dica 8, ela chove em prova, ela não só cai, não é só lembrada não, ela chove nas provas de CESP, Unesp, FCC, que são as principais bancas, nas demais também, mas principalmente nessas que fazem ali a maioria dos concursos hoje em dia. Olha o que ela fala. Essa dica, ela traz 3 situações que as bancas tentam confundir. Ela fala de capacidade para ser parte, ou de capacidade de ser parte, capacidade para estar em juízo ou processual e capacidade postulatória. A gente não tem motivo aqui para embolar, para confundir essas 3 espécies de capacidade. Vamos ver por quê. Primeiro, capacidade de ser parte. Essa capacidade de ser parte, eu coloquei para vocês aqui que ela está relacionada à personalidade jurídica, que é um instituto que a gente aprende lá no Código Civil, que consta no artigo 1º do Código Civil. Personalidade jurídica. Quem possui personalidade jurídica? Aquele que nasceu com vida, pensando ali na pessoa natural, na pessoa física, nasceu com vida, tem personalidade jurídica. E aí, pelo artigo 1º do Código Civil, nós percebemos que aquele que nasce com vida, ele tem uma aptidão para ter direitos e contrair obrigações. Então, nasceu com vida, respirou, tem personalidade jurídica, tem aptidão para a aquisição de direitos. Aí nós vamos pensar na criança que acabou de nascer. A criança que respirou, tem vida, está ali com 2 meses, por exemplo. E com 2 meses, o pai dessa criança some, fala, não vou ajudar em absolutamente nada. Aí nós logo pensamos o quê? Numa ação de alimentos. Essa criança deve receber os alimentos. Se o pai não está concedendo voluntariamente, vamos ajuizar uma ação de alimentos. Os alimentos são o direito da criança. A criança vai receber os alimentos. Então, ela deve ir ao Poder Judiciário. Como assim? Essa criança de 2 meses, ela será a autora da ação. Se nós lermos a petição inicial dessa ação de alimentos, nós vamos perceber que a autora é essa criança de 2 meses. Lá consta o nome dela. Vejam que o direito aos alimentos é dela, então ela vai ao Poder Judiciário porque ela possui capacidade de ser parte. Possuir capacidade de ser parte significa que ela será autora da ação nesse nosso exemplo. Peraí, mas ela não tem como realizar os atos processuais porque ela só tem 2 meses de vida. Isso vai ser um outro problema. Primeiro, nós estamos analisando capacidade de ser parte. Todo mundo que nasce com vida tem capacidade para ser parte. Realizar os atos processuais ou não, isso já é um outro problema que a gente começa a analisar agora. Claro que essa criança de 2 meses, apesar de possuir capacidade de ser parte, apesar de ser autora da ação, ela não terá como realizar os atos processuais. Imagine, ela não vai outorgar procuração para advogado, ela não vai à audiência praticar atos processuais. Nesse nosso exemplo, como a ação está sendo ajuizada em face do pai, nós logo pensamos na mãe realizando tais atos. Só que qual é o cuidado? A mãe não é autora da ação, repito. Autora da ação, a criança. A criança, ela será representada em juízo pela mãe. Por quê? Vamos lá. A criança, apesar de ter capacidade para ser parte, ela não possui capacidade para estar em juízo. A criança não possui capacidade processual. Ela não pode realizar atos no processo, porque ela tem 2 meses de idade. Então ela vai ser representada pela mãe. Olha o que eu coloquei para vocês aqui. Eu vinculei capacidade processual, capacidade para estar em juízo, à capacidade civil, lá do Código Civil novamente. Então pensem, você que tem mais de 18 anos, você é civilmente capaz.
Olhando para o Código Civil, você tem capacidade civil plena. Então você possui também capacidade processual, capacidade para estar em juízo. Se você que tem 18 anos ou mais quiser ajuizar uma ação, você não precisa ser assistida ou representada por ninguém. Você outorga a procuração, você vai à audiência, você pratica todos os atos processuais. Então você que tem capacidade civil, tem capacidade para estar em juízo, tem capacidade processual. A criança de 2 anos, ela tem capacidade civil plena? Não. A criança lá de 2 meses ou 2 anos, ela é absolutamente incapaz. Se ela é absolutamente incapaz, ela não possui capacidade processual, por isso que ela vai ser representada pela mãe. Se fosse uma criança de 16, 17 anos, teria capacidade civil plena? Não. Criança de 16, 17, jovem, né, de 16, 17 anos, ele é relativamente incapaz. Se ele é relativamente incapaz, ele tem que ser assistido aqui pelo seu representante. Então a gente vincula a capacidade processual à capacidade civil. E aí olha o que acontece. Nós temos o resumo dessas duas primeiras capacidades nos artigos 7º e 8º do CPC. Os artigos 7º e 8º do CPC é que fazem esse resumo, que demonstram, quem tem capacidade processual tem capacidade civil. Se não tiver a capacidade processual, tem que ser assistido ou representado. Então, o que nós já temos na nossa situação hipotética? Criança de 2 meses, que tem capacidade para ser parte, representada pela mãe, porque ela não possui o quê? Capacidade processual. Então está representada pela mãe. O que eu preciso agora? Eu preciso de um advogado. Por quê? O advogado, ele possui a capacidade postulatória. A mãe, a criança não podem chegar ao Poder Judiciário e postular e pedir. Elas precisam de um advogado, porque o advogado possui capacidade postulatória. Das capacidades das 3 aqui, a capacidade postulatória é a mais fácil. Leu numa prova, no material, capacidade postulatória, você já vai lembrar logo do advogado. O advogado ele é essencial à administração da justiça. Claro que existem situações excepcionais. Existem algumas situações em que há dispensa do advogado até para facilitar o acesso à justiça, mas a regra geral continua sendo a capacidade postulatória, a necessidade de advogado. Então, gastei até um pouco mais de tempo para explicar essa dica 8, porque ela é indispensável. Com certeza, na hora da prova, vocês vão encontrar uma questão dessa daqui e vão lembrar de mim. E aí vão acertar a questão, se Deus quiser. A dica 9, vamos lá. A dica 9 também está relacionado ao tema. Fala de regularização de representação. Também chove em concurso. Quando o assunto é partes e procuradores, que é um assunto que sempre consta lá nos editais, quando nós estamos falando de partes e procuradores, logo vem à mente essas duas dicas, 8 e 9. A 8 chove, a 9 também. Regularização da representação. Vamos continuar com o exemplo passado da criança de 2 meses. Olha o que acontece. A criança de 2 meses, ela não possui capacidade processual, logo tem que ser representada pela mãe. Imagina o seguinte, que o advogado ajuize essa ação e esqueça de colocar ali a documentação da mãe da criança. Então, ajuiza a ação de alimentos, tem lá a criança como autora da ação, afirma-se na petição inicial que ela está representada por sua mãe, Dona Maria. Só que o advogado esquece de juntar a documentação da Dona Maria, a documentação que comprove ali a filiação para regularizar a representação. Então eu tenho uma irregularidade de representação. Ou em outra situação, imagine que determinada pessoa tenha ajuizado uma ação,
O advogado dela tem ajuizado, mas tem esquecido de juntar a procuração. O juiz folheia o processo, ó, aqui está falando que o doutor João é advogado do autor, mas cadê a procuração outorgada ao doutor João? Não tem. Nós temos uma irregularidade de representação. Nós temos uma situação que precisa ser corrigida. Como é que eu corrijo essa situação? Primeiro ponto, ó, vocês vão pegar o artigo 13 do CPC. Peguem o artigo 13 do CPC. Ele vai dizer como que essa situação ela vai ser corrigida. O primeiro ponto aqui é o seguinte: o artigo 13 diz que haverá suspensão do processo. Se existe um vício e ele vai ser corrigido, o que nós vamos realizar com o processo? Vamos suspendê-lo, vamos paralisá-lo. Se existe um vício, uma irregularidade, o ideal é que o processo não continue, porque esse vício pode se espalhar para os demais atos processuais. Então, vamos dar uma parada no processo, vamos suspendê-lo. Após a suspensão do processo, o juiz vai determinar que a parte corrija o vício em um prazo. De quantas horas, quantos dias, ninguém sabe. Por quê? Porque vai depender do caso concreto. O artigo 13, se você der uma lida nele aí, ele vai estar falando que o juiz marcará um prazo o quê? Razoável. Coloquei para vocês aqui, prazo razoável. Esse prazo razoável vai ser marcado de acordo com a complexidade da causa. Vai ser definido, fixado em cada caso concreto. Pode ser que o juiz entenda o prazo razoável de 5 dias, em outra situação, ou outro juiz entenda 10, 20 dias. Isso depende. Então, cuidado com o tipo de questão que traga um prazo certo. Se você começou a ler, a questão fala de irregularidade de representação, de incapacidade, e aí você percebe que ela está falando sobre o artigo 13, sobre suspensão do processo para corrigir o vício, cuidado para ela não trazer um prazo específico. Se ela trouxer X horas ou X dias, pode marcar que ela é errada. Se for uma assertiva de certo e errado do CESP, já coloca errado lá, porque não existe aqui prazo definido para essa situação. Se for lá FCC, VUNESP, que tem múltipla escolha, coloquem lá, ó, prazo razoável. Vai ter a letra A falando X dias, a outra X horas, prazo razoável. Vai do prazo razoável, ok? Só que aí alguém pode estar pensando o seguinte: tudo bem, o juiz suspendeu o processo, determinou a correção do vício em um prazo razoável. Marcou 5 dias para que a parte trouxesse a documentação da mãe naquela ação de alimentos, para que a parte trouxesse a procuração do advogado. Fez? Não. Corrigiu o vício? Não. O que pode acontecer? Quais são as consequências? Próprio artigo 13, pode pegar aí no seu artigo 13, vamos falar dessas consequências. Vejam que o vício não foi regularizado. Quais são as consequências que nós temos aqui, ó? Não vai dar para escrever aqui, mas vamos falar e você vai observar no seu artigo aí. As consequências dependem da parte que deveria corrigir o problema. Então, ó, cabia ao autor a correção do vício, não corrigiu. O artigo 13 está falando que será decretada a nulidade do processo, que é a mesma coisa que o processo será extinto sem resolução de mérito. Então, se cabia ao autor a correção do vício e ele não corrigiu, será decretada a nulidade do processo, será extinto o processo sem resolução do mérito. Se a providência cabia ao réu, se o réu deveria corrigir o problema e não corrigiu, qual vai ser a consequência? Será decretada a revelia dele. A providência cabia a um terceiro que tentou ingressar no processo, mas ingressou com o vício. Se ele não corrige o vício, o que acontece? Ele vai ser excluído. Tentou entrar, não preencheu os requisitos legais e não corrigiu, será excluído. Então o autor decreta a nulidade do processo, extingue sem resolução de mérito. Réu decreta a revelia. Terceiro vai ser excluído. Essas são as nossas consequências. E aí, continuando aqui na nossa análise, partindo para a dica número 10.
A dica número 10, coloquei para vocês aqui, litisconsórcio. Qual que é a ideia aqui de litisconsórcio? O que eu vou destacar para vocês? O que eu vou destacar aqui para vocês por ser importante? Vamos lá, ó. Geralmente, nós pensamos naquela ação mais simples, ajuizada por A em face de B. Então, um autor e um réu. Só que eu posso ter, por exemplo, 2 autores, 3, 10 autores em face de um réu. Eu posso ter um autor ajuizando a ação em face de 2, 3 réus. Eu posso ter vários autores e vários réus ao mesmo tempo. Quando eu tenho essa situação múltipla aqui, quando eu tenho mais de um autor, mais de um réu, eu tenho o chamado litisconsórcio. Quando eu tenho mais de uma parte ocupando o mesmo polo, o polo ativo do autor, o polo passivo do réu, eu tenho o chamado litisconsórcio. O estudo do litisconsórcio, ele começa lá no artigo 46 do CPC. Então eu posso ter uma ação ajuizada por 2 autores, 10 autores, 100 autores, 500 autores. Só que imagina o seguinte, você realizar atos processuais quando se tem 2, 3, 4 autores é uma coisa. Você conduzir o processo e realizar atos processuais quando você tem 500, 1000 autores é algo totalmente diferente. Vejam que esse elevado número de autores, pode ser também um elevado número de réus, um elevado número de litisconsortes, isso pode atrapalhar o andamento do processo, pode dificultar a defesa do réu. Imagine que o réu tem 15 dias para apresentar a defesa e nesses 15 dias ele tenha que analisar a situação dos 500 autores, dos 1000 autores, por algo praticamente impossível. Então esse número elevado pode atrapalhar o andamento do processo, pode atrapalhar a defesa do réu. Esse número elevado de litisconsortes faz com que esse litisconsórcio seja chamado de multitudinário. Então, o litisconsórcio multitudinário é aquele que apresenta um número elevado de autores, de réus. Falou em multitudinário na prova, leu multitudinário, você vai lembrar o quê? De multidão. Pô, um número elevado, ó, tem uma multidão ali de autores, tem uma multidão de réus. E aí olha o que acontece. Como esse litisconsórcio multitudinário pode atrapalhar o andamento do processo, pode atrapalhar a apresentação da defesa, o legislador previu a sua limitação. Há uma possibilidade de limitação prevista lá no artigo 46, parágrafo único do CPC. Como que isso pode acontecer? O juiz recebeu aquela petição inicial com 500 autores. Ele pode limitar o número de autores a 50. E aí, em vez de nós termos uma ação com 500 autores, nós teremos 10 ações com 50 autores. Então eu faço a limitação do litisconsórcio. Essa limitação do litisconsórcio, ela pode ser feita de ofício ou a requerimento da parte. Então, ó, ela pode ser realizada de ofício ou a requerimento da parte. Falei de novo de ofício. De ofício significa o quê? Sem requerimento, pelo próprio juiz, por ele mesmo. Vendo o juiz que existe um número exagerado e que a tendência é que atrapalhe o andamento do processo, ele, por ele mesmo, sem pedido de ninguém, já determina a limitação. Só que também pode ser requerido, principalmente pelo réu. O réu se vê naquela situação, 15 dias para apresentar a defesa em relação aos 1000 autores, analisando a situação dos 1000 autores. Ó, impossível, não há essa possibilidade. O que o réu vai fazer? Em vez de apresentar a defesa, ele vai apresentar um pedido de limitação do litisconsórcio. Tudo de acordo com esse parágrafo único do artigo 46. Só que o que há de principal nesse artigo 46, parágrafo único? A espécie de litisconsórcio que pode ser limitado, que é o facultativo. Apenas o litisconsórcio facultativo é que pode ser limitado.
Como isso, Bruno? Existem alguns litisconsórcios que são formados por vontade das partes, porque as partes querem, como a faculdade delas. Existem outros litisconsórcios que são necessários, que a lei diz que eles devem ser formados. Há uma imposição da lei aqui. O único litisconsórcio que pode ser limitado é o facultativo. Por quê? No litisconsórcio necessário não tem jeito. A lei diz que ele tem que ser formado. Se a lei diz que ele tem que ser formado, não há possibilidade de limitação. Porque se eu limito, eu desfaço o litisconsórcio. Pô, como é que eu vou desfazer um litisconsórcio que é necessário? Não há essa possibilidade. Então, cuidado com esse ponto. E aí, ó, a próxima dica, ela trata exatamente de litisconsórcio necessário. Vamos aproveitar o que nós falamos. Litisconsórcio necessário é aquele que obrigatoriamente tem que ser formado. Vejam que o artigo 47 do CPC, ele diz que a presença dos litisconsortes é indispensável para o desenvolvimento do processo. Então, obrigatoriamente, tenho que formar esse litisconsórcio. Olha um exemplo de um litisconsórcio necessário. Se nós formos lá no artigo 10 do CPC, nós vamos perceber que aquelas ações que discutem propriedade, por exemplo, de bens imóveis, elas devem ser ajuizadas em face do marido e da mulher, dos cônjuges. Então, ó, quero discutir a propriedade de um imóvel com o marido. Tenho que ajuizar a ação também em face da mulher. Ao realizar isso, formo um litisconsórcio. Por que eu formei esse litisconsórcio aqui? Porque eu quis? Não, porque a lei obriga, ele é necessário. E aí olha o que acontece. Se a lei diz que ele é necessário e o litisconsórcio não é formado, eu vou ter uma consequência negativa. Então, exemplo, eu deveria incluir a mulher também. Não incluí. Ajuizei a ação só em face do marido, falando que ele era casado. O juiz vai falar o seguinte, Bruno, ó, inclua também a mulher. Inclua a mulher também porque é um litisconsórcio necessário. Se eu incluir, perfeito, problema resolvido, toca o barco, o processo segue. Mas se eu não incluir, o que vai acontecer? Esse processo, coloquei para vocês, ele tem que ser extinto sem resolução do mérito. Se o litisconsórcio necessário não foi formado, mesmo após a intimação ali do autor, o processo vai ser extinto sem resolução do mérito. Ele não pode continuar sem a formação desse litisconsórcio. Então, cuidado aqui, leiam esse artigo 47. Depois, ó, prazo em dobro para litisconsortes com procuradores diferentes. Artigo 191 do CPC, aqui tem uma pegadinha boa que eles colocam nas provas, que as bancas colocam. Prazo em dobro para litisconsortes com procuradores diferentes. Primeira dica aqui, ó, já que a aula é só de dicas. Eu costumo fazer os comentários às questões e eu sempre percebo o seguinte, quando a questão traz essa expressão litisconsortes com procuradores diferentes, ela sempre está se referindo ao artigo 191. A gente não consegue encaixar essa expressão, litisconsortes com procuradores diferentes, em nenhum outro ponto da matéria. Então, leu essa expressão, já lembra logo do artigo 191 do CPC, que fala em prazo em dobro, que traz uma prerrogativa de prazo aqui. Vamos dar um exemplo bem simples do que eu estou falando. Eu ajuizei a ação em face de B e C. Formamos um litisconsórcio passivo aqui, no polo passivo, no polo do réu. B e C, que são os litisconsortes, eles podem contratar o mesmo advogado. Os dois contrataram o advogado X. O que acontece? Os prazos nesse processo são simples, são comuns, são normais. Totalmente diferente seria, ó, se cada um tivesse contratado um advogado diferente. O B contratou o advogado X e o C contratou o advogado Y. Olha o que eu consigo perceber aqui. Eu tenho litisconsortes
com procuradores diferentes. Para facilitação da prática dos atos processuais, o legislador, no artigo 191, falou o quê? Que nós vamos contar os prazos em dobro. Qual é a pegadinha, qual é o grande problema aqui que as bancas trazem? Questão recente trouxe o seguinte: o A ajuizou a ação em face de 4 réus. Então, o A ajuizou a ação em face de B, C, D e E. 4 réus. Os 4 réus tinham procuradores diferentes. Cada réu contratou um advogado diferente. O que a banca falou? Que eles têm prazo em quádruplo. Errado. Olha a grande pegadinha aqui. Eu tenho 4 réus, prazo em dobro. Eu tenho 2 réus, prazo em dobro. Eu tenho 20 réus, prazo em dobro. O prazo é em dobro independentemente do número de réus aqui, do número de litisconsortes. Então eles gostam de tentar enganar a gente com isso. 4 réus, cada um com advogado, prazo em quádruplo. Não, prazo em dobro. Ok, pessoal? Então a gente vai terminar esse vídeo agora na dica 12. Daqui a pouco voltamos a partir da dica 13. A dica 13 vai começar a falar sobre Ministério Público. Então daqui a pouquinho nós voltamos com mais um vídeo.